Olá, meu nome é Viviane Molinos, eu sou endocrinologista pela SBEM Regional de São Paulo e hoje eu vou falar sobre a relação entre a circunferência abdominal e mortalidade em homens. Primeiramente, é importante explicar que um dos métodos mais tradicionalmente utilizados para estratificação de obesidade é o IMC, que é o índice de massa corporal, que é aquele cálculo que leva em relação o peso e a altura da pessoa. Porém, esse método tem uma limitação, ele não consegue discriminar em que lugar está esse acúmulo de gordura, se é na região abdominal ou nos glúteos e coxas, sendo que a gordura da região abdominal é a que traz mais riscos de doenças metabólicas, que são a hipertensão, a diabetes e a alteração dos lipídios, aumento do colesterol e, obviamente, aumento do risco de doenças cardiovasculares, como infarto ou derrame. Então, é aí que entra a medida de circunferência abdominal. Então, foi feito um estudo e o que eles viram? Que o tamanho da circunferência abdominal tem uma relação direta com a mortalidade das pessoas. Então, nesse estudo foi visto que homens com 110 centímetros ou mais de circunferência abdominal tiveram 52% a mais de mortalidade se comparados com homens que tinham uma cintura de menos de 90 centímetros. Então, foi a partir disso que acabou sendo constatado que o limite de tamanho de circunferência abdominal que pode levar ou não ao risco de doenças cardiovasculares é 94 centímetros para os homens. Então, se um homem tiver mais de 94 centímetros de circunferência abdominal, ele tem um risco aumentado para doenças metabólicas. E isso se dá principalmente porque a célula de gordura da região abdominal, ela é uma célula que não serve só para estoque de gordura. Na verdade, é uma célula que secreta uma série de substâncias que tem uma ação inflamatória tanto localmente como também podem ir pela corrente sanguínea e agir em outros tecidos do corpo. Então, por exemplo, essas substâncias podem interferir dificultando a ação da insulina nos tecidos do corpo e essa situação se chama resistência à insulina, o que acaba sendo a origem, por exemplo, da diabetes, altera também o tônus dos vasos sanguíneos e pode levar ao aumento da pressão arterial e também leva ao desequilíbrio dos lípides no organismo, né? Então você acaba tendo um aumento dos triglicérides, uma diminuição do colesterol bom, que é o HDL, e um aumento do colesterol ruim, que é o LDL. Falando especificamente em relação aos lípides, a gente acaba tendo, então, o HDL, que é o colesterol bom, e, na verdade, a gente chama ele de colesterol bom porque ele tem esse efeito protetor. Então, ele tira da corrente sanguínea esse excesso de colesterol ruim, que, no caso, seria o LDL. Quando a gente tem um HDL baixo, o principal tratamento para isso é a mudança dos hábitos de vida da pessoa. Então, exercício físico, uma alimentação saudável e perda de peso. Já em relação ao LDL, que é o colesterol ruim, só a dieta muitas vezes não é suficiente. Então, a gente acaba tendo necessidade de entrar com um tratamento também com medicamentos. Mas cada caso precisa de uma avaliação em particular, tá bom? Então, em relação a questão da circunferência abdominal, da sua relação com a obesidade visceral, que é o aumento da circunferência abdominal, e o risco de doenças cardiovasculares, de diabetes e de hipertensão, o que a gente constata então? Que a prevenção é o melhor caminho. Então, perda de peso, melhorar hábitos, ter uma alimentação saudável, fazer um exercício físico frequente, pode salvar a sua vida.